Ouve, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor. Não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Irmãos e irmãs, celebrando este domingo, dia do Senhor, manifestamos a fé e nossa confiança no amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, ressuscitado em nosso meio. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos um povo de sacerdotes, banhados pela água do batismo. E hoje, dá graça ao Pai pela vida de seu bendito Filho, Jesus o Cristo. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam, em vós sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus chamou os seus 12 discípulos e os enviou. Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedei, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande e a ceifar. O Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. De amor é a vida entregar, falou Jesus e assim o fez. De amor é a vida entregar,
chegou a minha vez. Vai trabalhar pelo mundo afora. Momento de reflexão. Estarei até Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 18 de junho de 2023, né? Estamos entrando já na semana do nosso 25º festejo do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Carnaíba, Campo Grande do Piauí. Todos estão convidados, né? Vai ser do dia 21 ao dia 30 de junho. Todos os dias, né, às 7 horas da noite, né? Antes, às 18 horas, temos o texto mariano, todos os dias, né? Aí vem na sequência as novenas com os convidados, né? Os noitários, que são as comunidades convidadas. Logo mais iremos divulgar a programação, né? Fazer um videozinho aqui e divulgar a programação completa. Pois bem, hoje domingo, né, ainda no mês vocacional, onde Jesus convidou primeiro os 12 discípulos, né, para ajudar nesta missão de evangelização, né. Jesus convidou os 12 e enviou de 2 em 2, né, as comunidades, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel, né. Ou seja, as ovelhas perdidas, quantas e quantas pessoas, né, no mundo de hoje, perdidas por aí, sem saber o que fazer da vida. Pessoas que antes eram da igreja, hoje saiu, né, com o coronavírus, pós-pandemia, né, quer dizer, isso se agravou mais ainda, né. Quantas pessoas que eram da igreja e depois desse coronavírus, as pessoas se afastaram, né. Quanto devia era ser o contrário, né? Era se chegar mais a Deus, né? Agradecer a Deus nas orações, em casa e na igreja também, né? Por o dom da vida, né? Tantas pessoas que morreram e nós estamos vivos, né? Graças a Deus, não sendo melhor, não porque somos melhor do que ninguém, né? Que partiu, né? Às vezes a gente acha que a pessoa não teve tanta sorte como nós, mas às vezes também a pessoa está com Deus, né? Está melhor do que nós. Muitos e muitos estão com Deus, estão melhor do que nós, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer ir antes do tempo. E às vezes até no tempo, né? Por idade, às vezes a gente não quer morrer ainda, mas é passando pela morte, né? Que se chega a Deus, que se chega ao reino de Deus. Definitivamente temos que passar por isso. É uma coisa que veio para todos nós, não tem como escapar. Um dia vai chegar a vez de cada um a quem ainda não partilha, né? Através da morte, a morte não existe para quem acredita em Cristo, né? Para quem acredita que Cristo ressurgiu dos mortos, que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Quem cumpre com os seus mandamentos, né, acreditando também que o dia nosso irá chegar, também da nossa ressurreição. Então a morte não existe para quem crê em Jesus. É apenas uma passagem definitiva para a vida eterna, né? Aqui não é a nossa morada, aqui nesta terra. Aqui é uma passagem. Aqui é uma prova, né, que Deus usa para cada um de nós mostrar o que nós queremos da vida. Se queremos a morte, se queremos a vida, se queremos Deus, ou se queremos o mundão que está aí afora, cada vez mais forte, cada vez mais perseguindo a igreja de Cristo, né? Pois bem, Jesus convida os 12 amigos dele e envia de 2 em 2 para a missão, para esta missão, né? E estes 12, logo após a sua morte e ressurreição, foram eles, né? Os primeiros a acolherem a igreja. Foram eles que assumiu esta missão. Logo após a ressurreição de Jesus, né? Ele passou ainda 40 dias aqui na terra, aparecendo a estes e a muitos outros, né? Dando instruções, dando as ordens, né? Tirando deles o medo,
capacitando eles para, assim que Jesus voltou para o céu, subiu para o céu, estes assumiram, né? Não como era antes, mas com a descida do Espírito Santo, eles ficaram corajosos, né? Capacitados, e com o Espírito Santo dando alegria, dando força, coragem, sabedoria, a ponto deles se entregarem também, né? À morte, como aconteceu com Jesus, né? Eles também foram martirizados, foram mortos por defenderem Jesus, por defenderem o Evangelho. E assim somos nós hoje, né? Quando nós nos convertemos verdadeiramente, Jesus nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá coragem de levar em frente, mesmo que tendo que passar por perseguições, por tribulações, por provações, mas o Espírito Santo está conosco e nós, se assim cumprirmos a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, nós iremos até o fim, passando por provações, perseguições, e até um dia, assim como estes 12 fizeram, nós também iremos chegar lá também, né? Se a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós, o Espírito Santo nos orienta, nos capacita, nos dá coragem de irmos também até o fim, né? Devemos rezar todos os dias, pedir a Deus, que é o dono da messe, envie mais esses vocacionados, né? Que envie mais trabalhadores, que são padres, bispos, né? E nós leigos, né? Que o Senhor possa enviar esses trabalhadores para a messe que é grande, a messe que é este mundão, né? Que é a igreja. Que o Senhor envie mais trabalhadores para ir estas ovelhas perdidas, né? Hoje, quando algum jovem fala em ser padre, as pessoas, mesmo dizendo ser católicas, elas fazem a mangá, né? Porque o padre, ele estuda 10 anos ou mais para ser padre, né? O quanto que poderia ser um doutor, né? Que ganha muito dinheiro, né? Arruma o casamento que quiser. E o padre nada disso, né? O padre vai viver das ofertas, né? Do dízimo, né? Que é muito pouco. O pessoal católico não paga direito o dízimo, né? Dá o que quer. E o padre vai viver dessas ofertas, né? Desse dízimo. Se as pessoas, quando as pessoas de bom senso dão, né? Pois bem, às vezes até nós que somos da igreja fazemos mangá. Quando alguém fala em ser padre, em ser um pregador, um vocacionado, né? Muitas das vezes não pedimos a Deus, né? Queremos ser... Hoje com a internet, muitas pessoas têm aí os seus canais, como eu tenho o meu aqui, e ela quer ser a tal, né? Só elas é um implacável, né? Como diz São Timóteo, né? No final dos tempos haveria de vir tempos difíceis, porque muitos iam ser orgulhosos, né? E implacáveis, muitas outras coisas, inclusive implacável, né? A pessoa se acha que só ela sabe de tudo, né? E não pede a Deus que apareça mais pessoas para levar esta missão em frente, de pregar o Evangelho, de ir até as pessoas, as ovelhas perdidas. Muitas vezes a gente nem pede a Deus, né? Que o Senhor envie mais pessoas vocacionadas, né? Para ser padre, para ser bispo ou pregador, assim como a gente leigo aqui nas comunidades, porque queremos ser, só nós queremos estar na frente, né? E não pode ser assim, porque um dia a gente vai partir, a gente vai sair daqui desta terra, né? E precisa que entre mais pessoas novas para assumir, né?
esta missão, desculpa, para assumir esta missão dada por Jesus, né? Jesus faz esse apelo para cada um de nós rezar e pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a messe, para a colheita, porque a roça é muito grande, a roça é o mundo, né? A messe é esta roça, este mundão, inclusive a igreja de Cristo, né? Então devemos pedir trabalhadores para a messe. Muitas pessoas por aí, perdidas por aí, precisando de uma palavra amiga, né? De um bom conselho, de uma pessoa que vai evangelizar ou curá-las, né? A gente evangelizando, levando a palavra de Deus, isso às vezes a pessoa já melhora mais do que tomando certos remédios, né? A palavra de Deus é remédio, ela cura de corpo e alma, não só de corpo, mas também da alma também, né? E quem sabe se essas pessoas ouvindo assim uma pregação, um bom conselho, se ela não retorne à casa que é a igreja. Muitos e muitos por aí, né? Inclusive pessoas idosas. Hoje com este tempo de internet, de celular, as pessoas, muitos que não sabem mexer com isso, ficam isolados, ficam esquecidas, sem ter com quem conversar, e ficam perdidas por aí, né? Esse pessoal mais jovem, né, às vezes não quer ouvir mais os conselhos dos mais velhos e queremos seguir somente o que a gente vê no celular e pronto. Esquece até de conversarmos uns com os outros, né? E muitos ficam abatidos, cansados, né? Ficam esquecidos, sem ter mais quem conversar mais hoje em dia, porque só se dá um valor ao celular, ou à televisão, ou coisas desse tipo, né? Pois bem, a messe é grande, né? Mas os trabalhadores são poucos, que são os pregadores, são os padres, os bispos e nós leigos. Mas nós devemos pedir a Deus todos os dias nas nossas orações que envie trabalhadores para a messe, porque a messe é grande. A colheita vem aí, né? Que é o final dos tempos e precisamos colher frutos, né? O Senhor precisa levar pessoas ao céu, a salvação eterna, né? Que são os justos, que esperam o Senhor voltar e que vivem cumprindo com os seus mandamentos, né? Pondo em prática. E estes são o joio no meio do trigo, né? Aliás, o trigo no meio do joio, que o Senhor vem colher no final dos tempos, né? Muitos falam em Deus, né? Mas isso é muito fácil, falar em Jesus, enviar mensagens por internet, né? Falando em Jesus, mas ninguém quer saber da igreja, ninguém quer saber de pregar a palavra de Deus, de pedir a Deus nas nossas orações que enviem mensageiros, que enviem discípulos, né? Que hoje somos nós, né? Esses 12 discípulos, eles também passaram por a morte, né? Por a martirização, assim como Cristo. E hoje somos nós. Isso não vai faltar também, né? Porque a igreja de Cristo não se acaba antes que ele venha a sua segunda vinda. A igreja vai até o fim, apesar das perseguições, das tribulações, das provações que a gente passa, que a igreja passa no dia a dia, né? Não precisa sair daqui da Carnaíba para ver isso, que a igreja está passando por uma perseguição muito grande. Mas a igreja não vai se acabar, porque foi Cristo que disse, quando ele criou a igreja, entregou a São Pedro, né, o primeiro Papa, ele disse que a perseguição era grande no final dos tempos contra a igreja, mas o demônio não tem poder sobre a igreja, né? Ele não prevaleceria, apesar das perseguições, né? Pois bem, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, ou seja, as pessoas vocacionadas para serem padres, para serem bispos, né? O Papa e os leigos, né? Que somos nós,
Então, que nós peçamos a Deus que envie mais mensageiros todos os dias, que nós peçamos nas nossas orações, que Ele envie pessoas vocacionadas, pessoas preparadas, né, para serem discípulos, né? As religiosas também devemos pedir que o Senhor nos envie, não só para pregar, mas também para servir na igreja de qualquer outra forma, né? Não é só pregando a palavra de Deus que estamos servindo a Deus, né? Às vezes até na casa da gente, né? Tudo isso começa na casa da gente. Se a gente não dá um bom exemplo na casa da gente, não tem como servir a igreja também, né? Tudo começa em nossas casas. Então devemos pedir a Deus para ser esses vocacionados, né? Para ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom filho, né? Um bom neto e daí por diante. Viver a palavra de Deus não é só na igreja, não é só pregando, é vivendo em casa, né? Na família, na comunidade, na igreja e daí por diante. Então, um bom domingo para todos. Vamos ouvir a musiquinha. Uma ótima semana. Tudo de bom para todos e todas. Tchau e até a próxima. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é tua.